Satnam, pessoas saudáveis e agora também pessoas ordenadas. Boa noite. Estamos aqui para uma segunda-feira sábia, como é usual a gente fazer as segundas às 21 horas, para comentar e conversar um pouco sobre processos sistêmicos. Essa é a função da live de hoje. Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre do que se trata o trabalho de constelações familiares, o trabalho de sistemas aplicados aí à ordem, né, à saúde e ao equilíbrio da nossa vida. Tá certo? Boa noite, pessoal. Boa noite, Kátia, Lívia Vitar, Neuza. Olá, Vânia, Marisa, Márcia. Boa noite, pessoal. Que bênção vocês aqui. Olá, pontos de luz, pontos luz, né? Marlene, Vanete, Rejane, Rita, Gilce, Iris, Beira, eu acho, Diva. Boa noite, gente. Tudo certo? Tudo bom? Ei, Lúcia. Não sei se eu falei o nome de todo mundo aí, mas hoje uma live mais tranquila, né? Bunho. Tudo bom, gente? Valéria, Vani, boa noite. Aparecida, boa noite. Lúcia, já falei, né? Lúcia Tami, já falei, boa noite. Muito bom, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses bonequinhos que estão aqui na minha frente, ó. Arrumei uns bonequinhos de biscuit bem diferentes pra gente poder ficar feliz com a diferença, né? Estélia, Lenice, Edilene. Então, e hoje vou querer perguntas de vocês, assim, vocês vão me fazer perguntas sobre as coisas que vocês querem saber do ponto de vista sistêmico aí da sua família, das suas relações, aquilo que você gostaria de ver resolvido perto de você. Essa é uma grande oportunidade para a gente poder conversar muito sobre esse assunto. Assunto que me empolga muito. Ei, Vânia, obrigada, de Portugal. A minha irmã tirou você do sono, que pena, porque eu sei que aí é tarde, né? Agora. Obrigada, Vânia, pela sua presença. Ótimo. Você vai conhecer um pouquinho do trabalho de constelações, então, se você já não conhece, né? Buteliana, boa noite. Risete, Beatriz, Eunice. Bom, gente, é uma honra estar aqui de novo, né? E a gente está podendo conversar mais um pouco sobre assuntos do nosso interesse, assuntos que trazem cada dia mais possibilidades de cura para nós. Eu falo que a cura é um processo contínuo, ele para mim é infinito. E a gente tem sempre a oportunidade de aprender um pouco mais sobre nós mesmos, de aprofundar nossa relação com a gente mesmo, para que a gente possa ter relações mais profícuas com as pessoas à nossa volta. Então, as constelações trazem para nós essa benesse, né? De favorecer nossos olhares sistêmicos. E quando eu falo de sistema, o que eu estou falando? Eu estou falando de grupos. Então, nós temos um grupo familiar e nós chamamos isso em constelações de sistema familiar. Nós temos um grupo empresarial, então nós damos um nome para isso de sistema empresarial. E assim é. Então, a minha ideia hoje é conversar com vocês pontos muito básicos sobre as constelações, que eu sei que muitas vezes não são tão básicos assim. São básicos para quem já trabalha com isso, para quem vive isso no dia a dia, né? Mas às vezes para quem não vive isso todo dia, não são tão básicos assim. E a minha ideia hoje é trazer um pouco desses conceitos, porque lá no desafio que a gente fez na semana passada, para quem participou desse desafio, a gente falou bastante no desafio rosa sobre a tomada dos pais, né? Então eu queria retomar um pouquinho do desafio rosa hoje,
pra gente entender o que é isso, doutora Elaine. Por que você falou que a gente tinha que tomar os pais e que a reverência aos pais e colocar os pais atrás de nós, né? A gente fez esse processo no Desafio Rosa e a gente fez isso com a ideia de que vocês começassem a tomar conhecimento desse trabalho tão lindo, tão rico, que são as constelações sistêmicas para a nossa vida. Um trabalho que me ajudou muito pessoalmente e um trabalho que ajuda muitos clientes meus, né? Tiram eles de seus lugares comuns, né? Que eu tava dando aula de yoga agora há pouco e falei, tira a gente da caixa, né? Tira a gente de condições muito estáticas. E a gente sabe que a vida não é estática, a gente sabe que os acontecimentos são muito dinâmicos e que cada dia isso muda, né? Cada dia cada coisa muda e a gente vai precisando se atualizar o tempo todo, né? Então tá, olha só. O que eu acho básico pra gente conversar nesse trabalho hoje? Eu acho básico saber o que é uma terapia familiar sistêmica. Bom, e aí, se eu falar qualquer coisa que vocês não entenderem, usa aqui, por favor, a nossa caixinha de perguntas. Façam suas perguntas que eu vou fazer questão de responder todas, tá bom? Terapia familiar sistêmica, pessoal, é quando nós podemos averiguar no nosso sistema familiar ampliado. Então, eu não tô falando só da minha família de origem e não só também da minha família atual, se existe algum emaranhamento, se existe algum destino anterior que, por não ter sido honrado ou por não ser valorizado, alguém no sistema atual está precisando repetir o padrão. Então, vamos dar um exemplo disso? Já comecei, pessoal. Não dá mais para ficar cumprimentando vocês, porque eu já comecei aqui, tá? Mas olha só. Aqui nós temos, eu vou mostrar devagar e se vocês não estiverem enxergando, me avisa. Pessoal, vou fechar os comentários um pouquinho para a gente poder visualizar melhor os bonequinhos, tá bom? Então, coloque suas perguntas na caixa de perguntas para eu não me perder na hora que eu abrir de novo os comentários, tá? Então, olha aqui. Aqui nós temos um vovô e uma vovó, dá pra ver? Que eles são vovozinhos. O vovozinho e a vovozinha. Ops. Aqui nós temos então, olha, uma vovozinha que tem um coquinho e um vovozinho, né? Nós temos esse casal aqui que deu à luz a esse homem. Ele é um filho, mas ele já tá um adulto. Então aqui nós temos um sistema familiar. Mostrar para vocês esse sistema familiar. Nesse sistema familiar, nós temos um filho. Nesse sistema familiar daqui, olha, nós temos também uma vovozinha e um vovozinho que deram à luz a essa pessoa, essa mulher, que também agora já é adulta, e que esses dois um dia se encontraram. E porque eles se encontraram e quiseram viver juntos, eles tiveram a oportunidade de ter filhinhos. Eu vou colocar os filhinhos aqui, para vocês verem, tá? Ih, não tá dando pra ver. Pera lá que eu vou fazer ajustes. Vou colocar a menininha aqui e o menininho aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Dá. E aqui, então, eles se uniram e, de alguma forma, por amor e por dedicação, eles tiveram os filhos deles. Essas crianças vieram porque esses pais se dedicaram. Só que acontece que a mamãe dessa mãe, a mamãe dela, que é essa aqui, ó, ela morreu cedo. Então, essa mamãe aqui, por mais que ela tenha tido cuidados, porque ela chegou a ser uma adulta e ela chegou a dar luz a 2 filhos, né? Por mais que ela passasse por tudo isso, ela sempre carregou dentro de si uma dor de ser sozinha, uma dor de viver sem a mamãe dela. Então, o que acontece? A filha mais velha dela, ela pode, de alguma forma, se emaranhar no processo da mãe
E ela pode começar a tomar conta da mãe. Eu vou tirar ela daqui, ó, do lugar de filha, e vou trazer ela aqui pro lugar de vovó. Ela pode ficar no lugar da vovó dela, que é atrás da mãe, porque a vovó morreu cedo. Ela morreu cedo, ó, então eu vou deixar ela aqui atrás, deitadinha, para vocês verem que essa é a história que eu tô contando. Então, essa menina, ela vê a mamãe um pouco triste, ela vê a mamãe um pouco abandonada, um pouco carente, e ela tenta cobrir para essa mãe a falta da mãe dela, ou seja, ela vai para o lugar de mãe da mãe. Quando ela faz isso, ela sai completamente da posição dela de saúde, de equilíbrio, de ordem, de adequação, e ela então estabelece uma relação desequilibrada com a mãe. Quando ela vai para essa posição na relação com a mamãe dela, o que acontece com a mãe? A mãe se sente até muito amparada pela filha e tem uma relação muito íntima com essa filha. E às vezes desdeixa do outro filho. Ou então, essa mãe que não gosta da filha ocupando o lugar da avó, cria a mãe com a filha, né, criam um desequilíbrio de enfrentamento. E a filha pode dizer assim à medida que ela cresce: gente, eu faço tudo para minha mãe e a minha mãe não reconhece. Já ouviram isso, né? É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa. Nossa, eu dou minha vida para minha mãe e a minha mãe parece que ela me enxota. É assim que as pessoas falam, né? Então, esse desequilíbrio é o que nós chamamos em constelação de emaranhamento. O emaranhamento acontece quando eu não estou no meu lugar de ordem. Eu faço isso porque eu quero. Então, essa menininha aqui faz isso porque ela sai do lugar dela de filha e vai para o lugar da vovó dela porque ela quer? Não. Isso, para o trabalho de constelação, é dito que é completamente inconsciente. A gente faz outros papéis e a gente se emaranha, não é por querer, é justamente porque nós estamos conectados amorosamente com o problema sistêmico que não foi resolvido lá atrás, e por amar demais, por amar a mamãe demais, a gente é capaz de fazer qualquer negócio. Sabe aquela coisa? Faz qualquer negócio? Isso de fazer qualquer negócio é algo que não está estabelecido numa relação de consciência. Eu não estou intelectualmente sabendo o que eu estou fazendo. Então, como é que eu sei que eu estou fora do lugar? Porque daí essa menina cresce, né? Eu vou tirar ela daqui agora de filhinha, vou colocar ela como se fosse uma jovem já adulta, olha só. Ela já cresceu, ela já está mais do que adolescente, ela já está uma jovem adulta e ela está começando a correr atrás dos sonhos da vida dela. Ela está correndo atrás de descobrir qual que é a profissão que ela vai ter, qual que é o homem que ela vai escolher para ela se casar, sei lá, se ela vai ou não vai ter filhos, mas quando ela tenta fazer esses movimentos, e eu vou mostrar isso trazendo uma figura como essa, né? Essa aqui talvez seja uma figura para ser a profissão dela. E essa aqui talvez para ser um futuro companheiro. E essa aqui talvez para ser uma conquista a mais que ela quer ter na vida dela. Ela olha para tudo aquilo que está super disponível para ela, mas ela não consegue se decidir, ela está confusa, ela está fora do lugar de ordem. Então, quando as coisas bate aqui e dá errado, bate aqui e dá errado, bate aqui e dá errado, a gente começa a pensar que pelos efeitos na vida, essa pessoa está precisando de se reequilibrar. Ok, doutora Elaine, até aí entendi. Entendi, então, o que é terapia sistêmica familiar, que a gente olha não só para essa família aqui, papai, mamãe, filhinha. A gente olha para a família ampliada, nós olhamos aqui para a vovó. Então, é um sistema amplo. Primeira lição da noite. Aprendemos que
A terapia sistêmica familiar me favorece a olhar para um campo familiar ampliado, ok? Tendo visto isso, eu vou para a vida de relações e começo a me bater com isso. As coisas não estão fluindo do jeito que eu queria. A gente começa a pensar então que existe alguma coisa que pode ser feita nesse sentido. Então, a gente vai procurar olhar sistemicamente para tirar a ideia de que isso tudo não é para mim. Porque a ideia que a pessoa começa a ter é: não, profissão não é para mim, companheiro não é para mim, sucesso no mundo profissional não é para mim, ou filhos não é para mim. A gente começa a colocar todas essas possibilidades de conquista no mesmo balaio e achar que isso não é para nós, entende? Quando a gente começa a pensar que isso não é para nós, a gente começa a ficar desanimado. A vida perde propósito. E quando a vida perde propósito e a gente não olha mais para as nossas ambições, a gente deixa de olhar para as nossas ambições, a gente começa então a ficar ou adoecido, ou brigonas, né? Ou inquietas, impacientes, ou desistindo daquilo que a gente quer para nossa vida. Nessa hora, cabe a aplicação do trabalho de constelações. Então, essa pessoa, ela vai perceber que está muito esquisito. Aí, ela vai procurar um trabalho de constelações sistêmicas. E esse trabalho, ele é indicado todas as vezes que a vida não está fluindo do jeito que a gente está lutando para ela fluir. A gente está lutando muito, a gente está dando o nosso melhor, a gente está fazendo, né? Tá fazendo um curso, a gente está estudando, tá tudo indo, é tudo para dar 10 e não tá dando nem 5, né? Então a gente pensa, tem alguma coisa errada. E aí, quando se procura por um aconselhamento sistêmico, familiar sistêmico, ou uma terapia sistêmica familiar, a gente coloca esses representantes em cena e a gente olha para aquilo que está fora de ordem. Então, eu vou agora tirar esses bonequinhos e vou fingir que essa moça me procurou como terapeuta, tá? Como terapeuta de constelações familiares, que é o nome que a gente dá para esse trabalho, ou consteladora, ou terapeuta em constelações familiares, né? Agora, eu não sou a médica, agora eu sou a terapeuta. Então, ela me procura querendo uma saída. Ela quer saber, olha, tudo na minha vida podia estar maravilhoso e, no entanto, as coisas não estão fluindo. E aí, eu vou pedir para ela, nesse trabalho, eu vou explicar o trabalho, né? Falar, olha, esse trabalho usa o nosso subconsciente. Ele não usa a nossa ideia. Não é aquilo que eu penso de mim e nem que eu penso das pessoas que está em jogo, mas o que está em jogo aqui é como eu olho para o meu sistema. Então, como é que você olha para o seu sistema? Coloca aqui para mim, eu vou pedir para ela, coloca aqui para mim os representantes da sua família. E aí, eu tô fazendo uma suposição, tá, pessoal? Aí, ela pega um representante. Bom, eu vou tirar ela de cena, porque ela vai colocar ela de novo, tá bom? Aí, a gente coloca, ela pega, então, os representantes da mãe. E a gente começa de um jeito sempre muito simples, geralmente com a mamãe, o papai e ela. Geralmente é assim quando a questão é familiar. Então, vamos supor que ela me fala, eu quero me dar bem, mas eu tô muito insegura. Vamos supor que a questão seja insegurança. A gente pode começar de várias formas diferentes. A gente pode começar com uma representação para ela e a insegurança. A gente pode começar com uma representação para ela e os pais dela, para olhar como é que tá a base do sistema dela. Tem várias formas da gente fazer e tudo depende da linguagem que esse cliente estabelece conosco. O que ele fala, o que ele quer realmente, o que ele está pedindo para nós, não é? Então, vamos supor que ela me fala isso, eu estou muito insegura e
E a minha relação com a minha mãe, eu pareço um grude com ela, eu não desgrudo dela. Vamos supor que ela diga alguma coisa assim. Aí eu vou pedir para ela, então, coloque um representante para você e para sua mãe. No meu jeito de fazer, quando eu peço para ela escolher um representante para a mãe dela e outro representante para ela, eu peço para ela posicionar, e agora eu vou mudar os bonequinhos, tá? Para ficar mais fácil para mim. Eu peço para ela sentir no coração dela qual o lugar nesse campo. Eu tô mostrando aqui para vocês que tem um campo, ó, e esse campo eu rodo ele para facilitar a visualização. Esse campo é onde tudo pode acontecer, todas as coisas. Então, eu peço para ela, pegue uma pessoa para ser você e pegue uma pessoa para ser sua mãe. E aí ela vai e me coloca talvez dessa forma. Então, ela colocou a mãe dela aqui e ela atrás da mãe dela. Então, olha só. Ela fez dessa forma. E ela fez isso sem perceber, sem entender, sem querer muito explicação, só fez. Ou fez talvez assim, né? Uma na frente e outra atrás. Só que quem tá na frente é a mãe dela e ela tá atrás. A gente sabe no trabalho que cada nível representa uma geração, tá bem? Então aqui nós temos a geração, uma geração, aqui nós temos outra geração. E quando ela posiciona ela mesma atrás da mãe, aí a primeira pergunta que eu faço é: o que aconteceu com a sua avó? Eu vou perguntar para ela: o que aconteceu com a sua avó? Aí ela vai falar: eu não conhecia a minha avó. Tá, mas o que aconteceu com ela? Não, ela morreu, a minha mãe nem era... A minha mãe era muito pequena, minha mãe tinha só 4 anos quando a mãe dela morreu. E quem cuidou da sua mãe? Então, o que a gente vai trazer aqui nas nossas questões são perguntas sobre fatos, entende? Nós não estamos fazendo perguntas sobre emoções ou sentimentos. A gente está perguntando o que aconteceu. Se ela, como filha, se posiciona atrás da mãe dela, alguma coisa tá faltando aqui para ela tá entrando nesse lugar. A gente chama isso, eu chamo isso de intromissão. É uma intromissão, mas essa intromissão é completamente inconsciente na maioria das vezes. A gente faz isso sem querer fazer e achando que a gente está fazendo o melhor. Fazer o melhor é manifestar o nosso amor grandão. Esse amor grandão, ele fica cego à medida que eu tomo uma posição que não é a minha, que é uma posição em desordem para mim. Quando eu entro nessa posição assim desordenada, o que vai acontecer comigo? Eu tô tão envolvida com isso que eu simplesmente não dou conta do que tem para mim aqui na frente. Opa, caiu. Aqui na frente tem um monte de possibilidades para mim, não é verdade? Mas olha só, eu tô olhando para minha mãe, eu não tô olhando para as minhas possibilidades. Tem uma barreira impedindo que eu alcance os meus objetivos na vida. E eu não faço isso por mal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu não tô fazendo isso por mal. Afastar que eu acho que vai ficar melhor. Ah, não, eu não quero me dar bem na vida. Não é isso, eu não quero me dar bem na vida. Eu tô tão envolvida com a dinâmica sistêmica da minha família de origem que eu não consigo vencê-la ao ponto de alcançar as minhas metas. Então, quando a gente trabalha aqui, e aqui se precisar a gente pode pedir um representante para o pai, se precisar a gente pode pedir um representante para a avó, e aí como constelador, como facilitador, a gente vai percebendo o campo e vendo o que é necessário para complementar aquele trabalho. O fato é que tudo que nós precisamos fazer é trazer essa menina, essa moça, né, para a posição de ordem dela, que é na frente da mãe dela. Na frente da mãe, recebendo as bênçãos da mãe. Olha só.
A mãe, então, abençoa a filha e a filha recebe. Isso que eu chamo, quando a filha recebe, isso que eu chamo de tomar os pais. Um segundinho, vou pegar uma água. Tomar os pais, portanto, é quando eu me deixo ser, eu me deixo estar, eu me deixo filha deles. E eu ficar no lugar de filha é diferente demais de eu me arrogar o lugar de mãe da mãe, de pai do pai, seja lá qual for. Vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido? E aí a hora, eu já vou ver vocês, só um minutinho. E aí na hora em que essa mãe faz o papel de mãe, essa filha faz o papel de filha, ela começa a ter visão dos desejos dela, das metas, dos objetivos que ela quer para a vida dela. Entende? Aí esse mundo aqui se abre. E a questão fica resolvida. Muitas vezes essa moça vem trabalhar para ela e alguma coisa acontece com a mãe dela lá que muda. Porque o sistema vai ser todo modificado a partir de uma pessoa que olha para esse sistema de uma forma nova e equilibrada. Tá bem? Eu vou abrir os comentários para vocês me fazerem perguntas e eu saber se isso tudo tá fazendo sentido aí para vocês e se vocês têm alguma pergunta para mim. Esse assunto é delicioso, né? E ele capta, né, a nossa atenção, ele é gostoso. Me conta aí, vocês estão gostando? Tá fazendo sentido? Tem uma perguntinha aqui, eu já vou ler essa pergunta para a gente já poder começar a falar sobre isso. A Vânia: doutora, que justificação pode haver para perdas gestacionais? Então, Vânia, boa pergunta, meu bem. A gente, nas constelações, e aliás, nesses nossos trabalhos todos, obrigada, gente, pelo apoio aí, obrigada demais. Nesse trabalho, a gente não procura justificativas. Então, eu gostei da sua pergunta porque vai me dar a oportunidade de falar isso. Às vezes uma pessoa me procura e fala assim: doutora, eu quero saber por que eu não tenho sucesso. E eu falo: você quer saber por quê? Ou você quer resolver e passar a ter sucesso? São coisas diferentes. Nem sempre nós entendemos o porquê de tudo que acontece no nosso sistema e na nossa vida. Veja, um sistema familiar envolve muitas pessoas, envolve muitas gerações. É coisa muito grande. Então, nem sempre nós conseguimos entender porquê. Mas a gente pode sobrepassar o problema e seguir a nossa vida. Então, eu não vou saber nunca explicar, e as constelações também não se prestam a isso, a explicar perdas gestacionais. Mas o que a gente entende, e agora eu vou tirar esses bonecos para poder te responder, Vânia, o que a gente entende é que muitas vezes isso dói muito para uma família, para uma mãe especialmente, né? Às vezes dói demais para uma mãe. E quando a gente cuida dessa mãe de tal forma que ela olhe para essa gestação e dê a ela um lugar no coração dela, eu vou colocar de outra cor que vai facilitar. Eu tô vendo que tem pergunta aqui, gente, mas era bom vocês colocarem na caixa de perguntas para mim. Olha só, eu vou ter que fechar os comentários de novo porque eu não vou conseguir alcançar. Ai, não tá voltando, gente. Me ajuda! Que coisa! Não. Ô, dureza, volta pra cá, foto.
É, gente, tá querendo só que vocês vejam as flores. Aí, voltou. Yes. Olha só. Então, Vânia, respondendo a sua pergunta. A gente não quer te dar razão porque isso aconteceu. A gente quer aliviar o processo para que você lide bem com isso e todo o sistema ganhe com essa lida adequada em relação a essa perda que geralmente gera uma dor. Quando a mãe, olha que tem uma mamãe, toma para si esse bebê como sendo o bebê dela, independente do tempo que esse bebê viveu. Se ele viveu 2 meses dentro da barriga, se ele viveu 2 meses depois que nasceu, independente. Quando a mãe toma esse bebê no coração dela e conta ele como sendo um dentre os bebês que ela teve, ela ocupa o lugar de falta para si e ela honra a criança que foi perdida. Deu para entender, Vânia? E é isso que pode trazer cura. Nem sempre entender nos cura. Não sei se vocês já pensaram nisso. Nem sempre eu entender por que é que uma coisa aconteceu comigo vai aliviar o meu coração. Mas lidar com isso de uma forma leve, de uma forma amorosa e respeitosa, isso sim pode trazer luz e tranquilidade para o sistema como um todo. Vou abrir aqui os comentários para eu ver se tem mais perguntas aqui. Pontos Luz está falando assim: eu me animei a vida inteira em função da minha mãe. Hoje tenho muitos problemas de relacionamento com ela e me vejo obrigada a cuidar dela. Pontos Luz, qual é a sua pergunta, meu bem? Você tem uma pergunta para mim? Eu gostaria de responder perguntas, porque eu não gostaria nunca de entrar num julgamento a respeito dos seus pais. Os seus pais, nós estamos aqui agora em 83 pessoas, e os pais de vocês, ou seja, eu multiplico 83 por 3, pelo menos. Eu não sou muito boa de conta, mas 3 vezes 3, 9, 3 vezes 8, 24 com 9, 29, 30. Ou seja, nós estamos aqui em mais de 300 pessoas, porque eu conto os pais de vocês. Para mim, você que tá aí e os seus pais que estão atrás de você, porque eu honro eles e eu aqui honro os meus pais atrás de mim. Por causa disso, nós estamos aqui em mais de 300 pessoas. E eu não permito, para mim e não permito também para os meus clientes que eles possam julgar os pais de uma forma que denigre a imagem deles. Porque quando eu denigro a imagem dos meus pais, a mesma imagem resulta... Denegrir a minha imagem resulta numa coisa muito ruim pra mim. Eu não quero isso pra minha vida, não é? Ninguém quer. Ninguém quer pra própria vida. Eu vou ter que trocar a conexão, gente. Sorry. Então, por isso que a gente não julga os pais. Porque toda vez que a gente julga os pais, a gente tá julgando a gente mesmo. Porque nós viemos dessa fonte. É de lá que a gente veio, né? Fazendo os ajustes, só um minutinho. Ok? Deixa eu responder a Vanete. A Vanete está fazendo uma pergunta. Quando os pais do pai são adotivos e não se conhece os pais, como o filho pode olhar para a força dos pais, do pai, no sistema? Ótima pergunta, Vanete. A gente entende que ninguém nasceu de chocadeira, certo?
A gente entende isso. A princípio, né? A gente entende que ninguém é filho de chocadeira, ou seja, que todo mundo tem um papai e uma mamãe. Mesmo que essa pessoa não conheceu o papai e a mamãe dele, essa pessoa que é adotiva, e aí eu vou falar para todos os adotivos, essa pessoa precisa de ter um coração grande, que cabe 4. Que cabe o papai e a mamãe adotiva e que caiba o papai e a mamãe de origem. E quando ele se conecta com os 4, ele ganha a força que ele precisa. Muitas vezes filhos adotivos não se conectam com os pais de origem porque eles temem desagradar os pais adotivos. Mas isso não faz jus à origem, porque os pais adotivos só puderam adotar porque alguém deu a vida. Então, nesse sentido, tomar a força dos pais de origem, mesmo não sabendo nada, vai ficar por conta da imaginação, ou então por conta de uma representação, né? A gente também pode colocar, né? O pai, a mãe, olha só, o pai e a mãe de origem e o pai e a mãe adotivos. E o filho. Então, aqui nós temos 2 casais e o filho adotivo de um casal e o filho de origem de outro casal. E quando esse homem, né? Agora você está falando de um homem, né? Os pais do pai são adotivos. Então, não, pera lá. Os pais do pai são adotivos. E não se conhecem os pais. Os pais do pai. Uhum. Tá. Você tá falando do pai, então. Eu tô falando desse pai aqui. Esse pai tem os pais adotivos e tem os pais de origem. Quando ele olha para isso tudo, ele então começa a dar lugar para a origem dele. E quanto mais ele olha para os pais de origem, mais força ele ganha para ser quem ele é e honrar tudo que veio daqui, tudo que veio da adoção. Porque a adoção, os pais de origem deram a vida, os pais adotivos sustentaram a vida. Deu para entender, Vanete? Respondi sua pergunta, meu bem? A auxiliadora tá falando assim: sempre cuidei da minha mãe, vou fazer 60 anos e não me realizei profissionalmente. Às vezes isso é uma escolha de vida, às vezes é por falta de escolha. Então, aos 60 anos a gente ainda tem chance de recomeçar, tá tudo bem. O grande dificultador é quando a gente olha para trás e a gente reclama disso. A gente não honra tudo que a gente fez. Eu tenho certeza, auxiliadora, que tudo que você fez foi grandioso. Que tudo que você fez foi por amor. Só que nas constelações a gente entende que existe um amor cego que faz a gente andar numa trilha. Existe um amor que enxerga, que olha e fala, eu não preciso ficar só no trilho. Eu posso arrumar outros caminhos e levar uma vida íntegra, integral, inteira. E quando nós fazemos isso, seja em qualquer fase da vida, pode ser hoje a sua decisão, você honra você mesma. Você honra aquela pessoa que mais precisa de ser honrado, que somos nós mesmos. Entende? Deixa eu ver se... E me fala se isso te ajudou, auxiliadora, essa resposta. Márcia está perguntando assim: a filha atrás da mãe não poderia ser um sentido de procurar segurança? A gente tem que ver cada caso, sabe, Márcia? Mas em geral, a posição atrás tem muito mais a ver com quem cobre do que quem é coberto, tá? Claro que uma pessoa que cobre os pais pode manifestar insegurança, tá bom? Tá bom, Lúcia, obrigada, meu bem.
A Diva Pires está falando assim: minha mãe que mandava em casa, mas meu pai era muito distante. Será que isso poderia ter me deixado com tanto medo da vida? Diva, a ideia aqui é tomar os pais. A ideia aqui não é procurar culpados. Mais uma vez eu respondo isso. A gente tem muita facilidade de procurar culpados. Alguém tem que ser culpado daquilo que está acontecendo comigo, né? E no meu trabalho em geral, em tudo que eu faço, na PV, na constelação, em tudo que eu faço, eu trago a responsabilidade para o cliente. A responsabilidade não é minha. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha de tomar os meus pais. A responsabilidade é sua de tomar os seus pais. Ninguém pode fazer isso por nós. Não é algo que eu compro em supermercado, entende? E não é algo que cai de paraquedas sobre mim e que daí por diante eu falo, uau, agora eu tenho. Eu tenho porque ganhei. Não, é um esforço. E todos nós temos censuras aos nossos pais em algum momento da nossa vida. Se a gente não tem mais, é porque a gente já superou. Mas em algum momento da nossa vida, nós realmente censuramos os nossos pais, exigimos, a gente quer mais deles. Isso é comum. O que é o diferente? O que é o diferencial? O que é que faz a gente brilhar na vida? Quando nós damos conta de tomar a fonte da vida do jeito que ela veio. E a gente consegue, então, honrá-la. A gente consegue se dobrar para essa fonte. Eu falo que a fonte, ela é límpida, ela é translúcida, ela é transparente. E ao longo do rio, do leito do rio, né? Esse caminho vai tomando muitos rumos e ele vai ficando contaminado e vai acontecendo várias dificuldades no meio desse curso desse rio. Mas a fonte, ela é segura. Você sempre pode voltar lá e aproveitar um pouquinho do seu papai e da sua mamãe, mesmo quando eles não estão mais em vida. Se você fecha os seus olhos, coloca o seu papai aqui atrás, a sua mamãe aqui atrás, e você simplesmente fala, ok, vocês são certos, você está tirando as barreiras que te impediam de alguma forma de se conectar. O campo, ele está disponível para todos nós nos conectarmos a hora que a gente quiser. O que nós precisamos é querer e fazer. Diva, desculpa, eu aproveitei a sua fala para falar de uma coisa que eu acho muito importante falar e eu não falei só para você, tá, meu amor? Eu falei para todo mundo que pode estar numa situação que de alguma forma olha para os pais como algo distante e não algo próximo. Quem tem a obrigação de se aproximar são os filhos. Os filhos têm a obrigação de se aproximar dos pais, porque os pais já deram o mais importante. Os pais deram a vida. Isso eu vou repetir. Os pais deram o mais importante. Os pais deram a vida. E a vida é tudo que nós temos. É tudo que nós temos. Ok? A vida é tudo que nós temos. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com mais alguma pergunta. A Maia tá falando: tenho 62 anos e tenho uma filha de 42, mas não consigo me relacionar bem com ela. A maioria de nós cria barreiras para esses relacionamentos, né? Às vezes nós nos abrimos muito mais enquanto filhos com pessoas de fora do que com os nossos pais. E aí, a primeira pergunta que eu preciso fazer para você, Maia, é: você se relaciona ou se relacionou? Se relaciona talvez no nível anímico, ou se relacionou muito bem com seus pais? Primeira pergunta é essa, porque quando eu não me abasteci da força do meu papai e da minha mamãe,
eu não tenho a força para abastecer os meus filhos. E aí é como se eu tivesse meio manco das pernas, sabe? Aquela coisa assim, eu tenho tudo e eu não consigo passar adiante aquilo que eu tenho, porque na verdade eu não dei conta de receber da minha mamãe e do meu papai tudo o que eles me deram. De alguma forma eu resisti a alguma coisa. A resistência é todo não que eu falo para alguma coisa que eles têm e que eu não gosto ou que eu não quero ter. Uma coisa muito comum que eu recebo aqui é assim: ai, doutora, eu não quero ser a minha mãe de jeito nenhum, eu tô fazendo igual a ela e eu não quero repetir a minha mãe. Ou repetir o meu pai, mas geralmente eu ouço muito repetir a minha mãe, mesmo porque nós mulheres procuramos mais esse tipo de terapia em geral, não é? Fez sentido, Maia? Eu te ajudei aí, meu amor? E a Gleide tá falando, Gleide tá falando idem. Então, me conta, Gleide, se fez sentido para você também, por favor. A Hilde tá perguntando assim: é possível uma pessoa evitar ter sucesso como forma de honrar os pais por entender que não tiveram sucesso? Sim, isso pode ser completamente inconsciente. A pessoa nem perceber que ela está honrando os pais com o não sucesso, tá? Sim. A Vanete falou, sim, porém o pai faleceu. Então hoje o filho pode olhar para os pais originais e adotivos de seu pai para o fluxo seguir, certo? Certo, Vanete, isso mesmo. Mesmo que os pais não estejam vivos, isso pode acontecer, e mesmo que o pai dessa pessoa não esteja vivo, essa pessoa pode olhar para essa inteireza toda, para essa grandiosidade toda. Muitas vezes, sem os pais adotivos, a vida não poderia ter seguido. A gente não sabe o que teria acontecido. Então, a gente põe valor nisso. Isso tem valor, tá? Auxiliadora, você falou exatamente um amor muito grande. As palavras honrar, eu mesma me fiz. As palavras honrar, eu mesma me fez chorar aqui. Nunca pensei nisso. Muitas vezes a gente desloca o nosso amor para fora de nós e esquece que nós merecemos. Eu costumo dizer assim, auxiliadora, põe a sua mão direita no seu ombro esquerdo e a mão esquerda no seu ombro direito e fala: eu me amo, eu mereço, eu tenho valor, vale a pena, minha vida vale a pena. E é quando eu me dou isso, é que eu tenho a força para falar, ok, e agora com 60 anos eu vou começar o curso que eu sempre sonhei, eu vou começar a atividade que eu sempre desejei. Entende? Sempre é tempo. O tempo é quando a gente descobre que, uau, tá na hora. Entendeu? Ah, Suelene, é uma sensação de muita paz e alívio, verdade. Diva, eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, que delícia. Suelene, quando nos situamos no nosso lugar, no nosso sistema, é um alívio, é verdade. E agora eu vou passar a chamar vocês que estão começando a aprender de constelações. Eu, além de falar a vocês, olá ou boa noite, pessoas saudáveis, eu vou colocar boa noite, pessoas saudáveis e ordenadas. Porque já que eu estou ensinando vocês a ficarem no lugar de ordem, né? Vocês já são ordenadas para mim. Márcia, quando o filho sabe que não é aceito pelos pais originais, como trabalha a rejeição? A sua pergunta, Márcia, já contém um julgamento. Você percebe? Uma coisa é eu pensar que eles me rejeitaram. Outra coisa é saber se eles realmente me rejeitaram. Qual é a dinâmica nos pais que tiveram que abrir mão dos filhos? Qual é a dinâmica que acontecia com eles? O que realmente fez com que eles entregassem os filhos? A gente não sabe de verdade.
Num campo, nas constelações, num campo em que a gente faz uma constelação, muitas vezes isso é clareado, isso é visto no campo, sabe? E nem sempre foi por causa de rejeição. Isso é o mais lindo de eu te contar. Todas as experiências que eu tive aqui, eu acho que eu já atendi vários casos adotados, eu acho que um deles só era uma questão de rejeição. Os outros não tinha nada a ver com rejeição. A rejeição era o sentimento que a criança, o filho adotivo, carregava, mas não era exatamente o que os pais sentiam. Você entende, Márcia, a grandeza desse trabalho? Que a gente para de olhar só para um ponto e a gente olha amplo. A gente ganha uma expansão de olhar. A gente não se contenta mais em ver só o problema, a gente quer ver a solução. E a gente olha para a solução de uma forma bem ampla. Esse assunto é delicioso, concordo, Vanete. Maravilhoso mesmo. A Aparecida está falando, gratidão, hoje reconheço o amor dos meus pais biológicos. Não conheço eles, mas sei que precisaram deixar numa família linda. Cheguei nessa família com 23 dias. Viva e fui uma criança feliz. Ai, que maravilha. Aparecida, é isso. É agradecer tudo que a gente tem, porque tudo somou para a gente ser quem a gente é hoje. Isso faz parte do trabalho das constelações, quando a gente simplesmente se dobra ao nosso passado e diz, ok, esse é o passado que eu tenho. Eu honro esse passado. E eu posso agora olhar para frente. Se a gente estiver lá no passado, gente, a gente fica preso. A gente não sai do lugar. Se a gente ficar olhando só para o passado, imagina que meu passado está aqui atrás. Aí eu vou virar para ele, eu vou lá para o passado. E eu vou ficar aqui tricotando com o meu passado. Sabe o que é tricotar com o passado? Ah, mãe, mas você... Ah, pai, mas você... Ah, marido, mas você... Sabe aquelas coisas? Ah, esposa, mas você... Quando eu fico aqui tricotando com as coisas que já aconteceram, eu, na verdade, não tô olhando para a vida. A vida tá aqui diante de mim, na minha frente. A minha vida agora é vocês que estão aqui me escutando, entendeu? Minha vida só pode acontecer nesse momento. E se eu começar a queixar, a reclamar, vocês vão me ouvir? Vocês acham? Não. Então, o que a gente treina? A gente treina viver o presente, honrando o passado. Porque foi o passado que me trouxe aqui. E daqui eu ainda posso fazer algo mais. E quando eu faço algo mais para mim, o que eu tenho? Eu tenho mais para dar. E aí, as minhas filhas, né, ou a minha relação com a minha filha vai poder ficar melhor. Vocês entendem isso? Tá fazendo sentido, gente? Eu não sei se eu tô falando sozinho, porque eu não tô dando conta de ler tudo. A sua Alda falou, sua falação é demais, parabéns. Eu falo demais, né? Eu sou uma faladeira. Ah, e a Lu colocou uma... Deixa eu olhar aqui que tem na caixa de perguntas, tem perguntas. A mãe pode falar com a filha sobre o papel trocado? Pode, mas nem sempre a filha escuta. Se a filha não escutar, o que você faz? Faz o seu papel e vai colocando ela no lugar dela. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. E vai dando para ela o lugar dela, que daí ela vai entendendo. Hoje não vai dar tempo, mas na próxima live eu vou contar para vocês o caso de uma mãe que colocou as filhas no lugar. Que lindo que foi aquilo. Eu vou contar depois para vocês. Na próxima live, prometo. Deixa eu ver aqui quem mais que perguntou. A Lu perguntou assim, como honrar um pai no caso de ser vítima de abuso sexual vindo do próprio pai? Esse assunto é bem complexo e eu não tenho tempo para abordá-lo, Luciane. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos guardar essa perguntinha para a próxima live, tá bom? Que vai ser na próxima quarta-feira, só que nós vamos mudar de horário. Nós vamos fazer na quarta-feira, 6h30 da manhã, vocês aguentam? 6h30 da manhã? Vamos fazer? Vamos fazer um teste de a gente se dedicar um pouquinho mais cedo para essas coisas?
eu quero treinar a minha audiência a se cuidar desde cedo. Então, uma coisa boa é a gente começar cedo e a gente poder liberar o nosso dia já unidos naquele aprendizado que a gente teve. Tem gente que ri, né? Eu gosto. Então, Lu, vou ficar te devendo essa pergunta. Vou ficar devendo contar aquele caso que eu prometi. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pergunta, se dá para responder ainda hoje. Filhos que não convivem com os pais não pertencem ao sistema familiar? Não, de jeito nenhum, Valéria, de jeito nenhum. Filhos que não convivem com os pais pertencem ao sistema familiar? Sim, 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 sim. Tá bom? Deixa eu olhar aqui. Tem mais uma pergunta. Opa, essa é a pergunta que eu acabei de ver. E ainda da Valéria, ela fala: um filho que não convive com pai ou mãe, este filho não pertence ao sistema? De jeito nenhum, pertence sim, tá? Pertence ao sistema todo mundo que nasceu dele, os avós, os bisavós, pertencem ao sistema. Às vezes um tio que teve um destino trágico também pode pertencer. Todos os filhos, os nascidos e os não nascidos também pertencem. Pertencem ao sistema também pessoas que deram a vida para aquele sistema existir. Por exemplo, uma mulher que morreu de parto e cujo marido casou com outra mulher e teve filhos. Essa mulher que morreu de parto do casamento anterior pertence àquele sistema posterior. Eu vou explicar sobre isso também. Eu vou fazer uma sequência agora de lives sobre constelação para que a gente favoreça aí a compreensão de vocês a respeito desse assunto, tá? Então hoje é a primeira dessa série e eu acredito que a gente vai poder responder todas as questões de vocês. Então na próxima quarta-feira já a gente vai tirar a live das 21 horas, porque na verdade eu estou fazendo uma aula à noite, eu não quero não fazer esse curso que eu estou fazendo, eu quero continuar. E aí eu vou experimentar um horário de manhã e vou torcer para todo mundo estar comigo. 6h30, 7h30 da manhã, a gente vai estar junto na próxima quarta e nós vamos continuar esse assunto, tá bem? Topam? Quem topar fala Lex Trex Spaca! Sualda, queria você aqui em casa como bibelô. Ai, será? Gratidão, meu amor. Gratidão. Eu sei que é uma fala carinhosa sua. Então, gente, mas a ideia é isso, é trazer essas informações para que a gente possa brilhar no nosso sistema, tá bom? O que mais que eu tenho que dar de recado aqui? Tá acabando o meu tempo, Mariana. Não sei se eu falei tudo que eu tinha para falar. Joia, excelente. Lex Trex Spaca. E assim a gente segue a vida. Esse assunto, além de ele ser vasto, ele é muito, muito gostoso. Ele é delicioso. E a gente vai degustá-lo, assim, quero ensinar tudo que eu sei para vocês, tá bom? A gente se vê então na próxima quarta-feira de manhã. A Lúcia falou amei. Ótimo. A Luciane também mandou os coraçõezinhos e tem muita gente falando gratidão. E é isso aí, pessoal. O sistema, ele tá sempre pedindo ajuste da gente. E se a gente não faz os ajustes, isso chega de alguma forma para gerações que virão. E a gente não quer sobrecarregar essas gerações, certo? Vamos tirar uma foto ilógica? Vamos fazer uma careta? Vamos lá. Vou tirar os comentários aqui pra gente fazer uma careta. Última coisa da live. Deu? Uma careta de língua pra fora. Oh, bem lógica, né? Pessoal, gratidão a vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.